O tempo que nós perdíamos quando ia para o mundo, né? Hoje em dia, quando nós viemos se posicionar na presença de Deus, nós ganhamos tempo, né? Porque esse Deus que fez um milagre na minha vida, faz um milagre na vida de qualquer um que crê, se posicionar e acreditar, né? É a primeira vez que eu estou vindo dar um testemunho dentro de uma igreja, né? Sempre dei meu testemunho, assim, mas aquela coisa rápida, né? Mas me chamar para me dar um testemunho mesmo da minha vida é a primeira vez. Então eu agradeço o irmão Marco, a missionária, a pastora irmã Luciana, né? Pela oportunidade de estar vindo falar no nome de Jesus, né? Meu irmão Ivan, que eu conheço há muitos anos, né? Está ali o filho do Quininho, também que me conhece desde criança. Então nós sabemos, né? O que Deus fez na nossa vida, né? Eu quero só ler uma passagemzinha rapidinho de Salmos aqui, que Deus tocou no meu coração de estar orando, tá lendo aqui para os irmãos. Esse Deus é extraordinário, né? É tudo para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, né? Nós não somos nada, nós não somos ninguém. Quem faz a obra é Deus. Nós só somos usados, né? Nós só somos instrumentos na mão de Deus, né? A palavra em Salmos 40 vai dizer: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Ouviu o meu clamor e me tirou de um charco de lodo horrível. Não, me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Palavra forte, né, meus irmãos? A palavra vai dizer que existem dois caminhos: o caminho da porta estreita e o caminho da porta larga, em Mateus 7, 13 e 14. O caminho da porta larga é o caminho que nós andávamos antigamente, né, irmão? O caminho que levava para a perdição. Muitas pessoas andam por esse caminho. E o caminho da porta estreita é o caminho que nós estamos andando hoje em dia. E poucas pessoas andam nesse caminho. É o caminho que leva para a salvação. Aqui nessa terra nós somos peregrinos. Daqui nós não vamos levar nada. Muitas pessoas vêm ajuntar tesouros nessa terra, onde os ladrões roubam e as traças levam. Mas a gente tem que ajuntar dinheiro no céu. Porque sim, lá nós vamos receber o nosso galadão. O nosso Deus é tão tremendo, é tão bom, que nós, quando somos crianças, se tornamos adolescentes, Ele nos dá o livre-arbítrio, meu irmão, para nós escolher o nosso próprio caminho, o livre-arbítrio. O nosso Deus é tão bom, tão poderoso, que por mais que nós escolhamos uma vida errada, Ele vai deixando nós prosseguir nela. Eu, com 12 anos, comecei a fumar maconha, conheci um pessoal, e a gente pode ter certeza que pessoas, amizades influenciam na vida de uma pessoa. Amizades influenciam. E só quem passou, quem se drogou e passou naquele mundo que sabe. Se tu vir para a igreja se encostar de uma pessoa que ora, tu vai receber coisa boa. Quando tu vai para o mundo e se aproxima de pessoas que fazem coisas erradas, a gente às vezes vai se esperar. Onde abre brecha, o inimigo vem. Com 12 anos, comecei a fumar maconha. 12 anos, uma criança. 12 anos. Com 14 anos, e ele era andar no skate, irmão. Com 14 anos, eu já comecei no mundo do rock, todo mundo sabe, tinha uma banda e tudo, né? Ali comecei na maconha, mas é só um baseadinho. 14 anos eu já estava na bebida. Quando eu entrei nesse mundo do rock, eles não acreditavam em Deus. E eu comecei a não acreditar. Usava a cruz de cabeça para baixo, no pescoço, passava na frente das igrejas, cuspia, tinha nojo de ouvir falar no nome de Deus, no nome do Senhor. Porque eu acreditava que se Deus era esse Deus todo-poderoso, por que Ele matava aquelas pessoas lá na África, né? Por que Ele fazia coisas que aconteciam com pessoas que eram do bem e as pessoas más, Ele não cobrava de uma certa forma, né? Mas eu via que eu era essa pessoa má, então Ele não fazia comigo. A gente era cego espiritual. 16 anos ali, já caí na prostituição, tinha o meu amigo, o irmão Sábio, Borboleta, onde a gente vai cada vez se aprofundando cada vez mais, num charco de lodo. Ali com 16 anos, eu já usava droga, já bebia, já se prostituía, já adulterava. Então estava fazendo tudo o que o inimigo queria, né? Ali conheci o irmão Michael, onde nós juntos começamos a usar cocaína. E ali começou aquela fase de onde nós adolescentes não gostava de trabalhar, né? Gostava só de curtir festa, festa, festa. E o que eu vou fazer para começar a ter dinheiro para me manter nos meus vícios, na minha droga? Ali eu entrei no tráfico, irmão, né? Peguei umas 50 gramas, comecei a vender 5, 10 quilos. Quando eu vi estava em 100 gramas, vendendo 10. Quando eu vi estava pegando meio quilo, vendendo a 50 gramas. E quando eu vi eu já estava pegando meio quilo, vendendo cada vez mais, cada vez mais. 2001, ali eu já caí na cadeia. Acusado de homicídio, mas na verdade foi absolvido. 2002 caí de novo, né? E ali a gente foi conhecendo um mundo mais obscuro. Porque muitas pessoas vão para a cadeia e não se libertam. E muitas pessoas vão para a cadeia e têm a oportunidade, pelo não conhecer
né, pela dor conheci o amor de Cristo. Onde ali em 2008 eu caí também com porte de arma. E saí em 2009. Em 2009 ali, em 2008 para 2009, quando eu estava no presídio, eu conheci bastante pessoas influenciadas no tráfico, onde me aliei com pessoas e ali veio bastante coisa para vender mesmo. A gente não brincava no mundo, queria fazer e era usado, era cavalo, então nós fazia mesmo assim, ó, e não estava nem aí para o mundo, para quem olhava, para quem falava. Meu pai sempre uma pessoa boa, vereadora há 20 anos, minha mãe uma pessoa boa, então não existe esse negócio de o fruto cai, o fruto não cai longe do pé. As escolhas somos nós que fizemos, né? Cada um tem o poder de escolher o seu próprio caminho. O teu pai, trabalhador, né? E olha o caminho que nós desviamos, né? Sempre na droga. Então é assim, a gente mesmo vai escolhendo nossos próprios caminhos, né? Em 2008 para 2009 eu conheci um pessoal lá de Foz. Eu trouxe 300 quilos de fumo. E o Ivan faz parte do meu testemunho, porque ele sabe, o testemunho tem que ser verdadeiro. A gente não pode nem testemunhar o que não vivenciou e o que não fez, né? Isso não é para nos engrandecer, é para ver o extraordinário de Deus na vida de cada um. Eu levei o Ivan lá em casa, pedi para ele guardar na casa dele, aqui tinha 260, 40 já tinha vendido, 260. Quando eu ergui aquela minha cama, eu mostrei para ele, ele olhou, já até se assustou aquele cheiro, e não quis. E ali hoje eu vi que Deus usou ele para não entrar nisso. Deus usou ele, Deus afastou ele desse caminho, e não quis levar para o apezinho que ele estava morando naquele tempo, né? Então depois disso aí, começamos a cada vez mais, aí eu, em 2009, com esse mesmo coisa que eu peguei, caí, fiquei 5 anos, fui Rio do Sul, Blumenau, São Cristóvão, penitenciário de Criciúma, penitenciário da Agrolândia de Floripa, São Pedro de Alcântara, agronômica. Então foi vários lugares que a gente foi passando, e ali a gente vai sofrendo, mas mesmo assim, se nós não receber a sementezinha do Espírito Santo, vamos continuando cada vez mais. Saí em 2014, irmão. Saí em 2014, fiquei 5 anos dessa vez, num tráfico. E ali continuei andando, no mundo do crime. Ali me faccionei, virei faccionado, fiquei 10 anos numa facção, batizei 90 afilhados, envolvido, meu irmão sabe, disciplina de Rio Sul, nosso irmão Marcelinho também, hoje não está aí para contar e poder ter a oportunidade de se render aos pés da cruz. Esse irmão que também estava comigo e ajudou a trazer esses 300 quilos, hoje em dia, não, quando ele chegou e olhou todo aquele fumo lá, ele falou, cara, aqui está a minha vida, aqui está meu carro, aqui está a minha casa. E o inimigo levou ele, não teve tempo para a salvação. Creio eu, né? Mas que Deus abençoe, né? Que essas pessoas, como Dimas, pode ter um arrebatamento, pode ter a salvação, porque às vezes no último momento nós se rendemos aos pés de Deus, né? E temos essa oportunidade. Então depois disso aí, 2014, 15, 16, 17, 18, 19 ali, dali para frente era só para trás. Ali foi droga, aí começou aquelas coisas de bala e droga no mundo ali. Enquanto tu estás vendendo droga, enquanto tu tens dinheiro, enquanto tu estás nesse meio ali, colocando alguma coisa que agrada as pessoas, eles baixam nas tuas costas, te chamam de amigo, ali ostentando, botando bebidas e fazendo as coisas, né, que as pessoas gostavam. Tem carro, leva para lá, leva para cá, ali tu tá cheio de amigo. É verdade. Aí cai na cadeia, nem uma cebola, ninguém faz nada, nada, eles te esquecem. É só a família. E muitas das vezes a gente faz tanta coisa ruim que nem a família vai, né? Isso aqui é coisas que nós colhemos. A semente que nós plantamos, se nós plantar pelo mal, nós vamos colher o mal. E se plantar pelo bem, nós vamos colher, edificar coisas boas na nossa vida, né? Em 2020, eu fui preso de novo. Saí, 2019 fui preso de novo. Saí em 2020, fui preso de novo. Ali eu passei umas necessidades que eu não tinha passado antes. O que era? Fome. De chegar a estar com fome e guardar a marmita, né, das 3 horas da tarde para comer de noite, e era calor. De quando eu ia comer, a comida estava azeda, podre. E a gente comia aquela comida podre para não passar fome, sabe? Então nós comemos o pão que o inimigo amassou. Mas isso não foi em vão. A palavra vai nos dizer que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. E nada é por acaso. Não existe coincidência, que eu estava falando para o irmão. Tudo é propósito de Deus. Eu fiquei 9 anos preso atrás de uma chapa. Se eu ficasse 7 anos,
Eu não tinha me ajoelhado e falado, eis-me aqui, Senhor. Eu tive que passar por esse tempo. E é como a irmã missionária Luciana estava falando. Eclesiastes 3 diz que há um tempo sobre todas as coisas, em cima desta terra, embaixo do céu. E esse tempo é para mim e para você, para cada um que está aqui. Eu levei 25 anos, né, para ter aceitado, né? Em 2021, eu dentro de uma cela, numa madrugada fria, longe de tudo, comendo comida azeda, sendo escorraçado, humilhado, jogando o nome da família na lama. E eu cheguei dentro da minha jega, me ajoelhei e falei, Senhor, mas por que isso comigo? Senhor, eu não aguento mais, eu não quero essa vida para mim. E aquele dia, ajoelhado, o coração aquebrantado, o Espírito Santo tocou na minha vida. Glória a Deus. Ele tocou, sabe o que é sentir o poder do Espírito Santo? Não tem filho, não tem mãe, não tem nada que supre o poder de Deus na nossa vida. Que a palavra vai dizer, quem ama seu pai e sua mãe acima de mim não é digno de mim. Quem ama seus filhos acima de mim não é digno de mim. É Deus em primeiro lugar. Deus, nós temos que amar o nosso próximo, cara, como assim mesmo, né? Então ali, eu ajoelhado, falei para Deus, e Deus tocou no meu coração. E quando Ele tocou no meu coração, Ele abriu a minha visão espiritual, porque eu sempre vendia droga, achando o quê? Eu vou vender hoje para quê? Para edificar minha casa, eu vou construir alguma coisa na minha vida. Eu quero vender droga para construir uma casa, pegar um carro, né? Aquele dia o Espírito Santo olhou para mim, irmão, e falou, meu filho, eu não estou no negócio. Como é que tu vai construir a tua casa, destruindo a casa dos outros? Como é que tu vai querer trazer algo dos outros para edificar a tua e colocando eles no charco de novo? Aí eu pensava, mas se eu não faço, tu faz. Deixa eu fazer, o importante é nós não fazer o errado. Aleluia. Nós. Aí eu vim lembrar que eu fui lá para dentro e antes disso, tinha um amigo meu que eu vendia cocaína, ele me entregou todo dentro da casa dele. Hoje em dia eu fico triste, mas eu não sabia, eu estava no mundo. E eu fiz uma promessa para Deus ali de joelho naquela jega. Falei, Senhor, promessa, que quando nós prometemos a Deus, nós temos que cumprir. Não podemos jogar palavras ao vento. Se tu vê que não estás preparado para fazer uma promessa a Deus, não faça, se prepare antes. E aquele dia eu falei, Senhor, o dia que eu botar o pé fora deste presídio, eu vou sair dessa facção. E o crime nunca mais, tem gente que diz nunca se fala, nunca mais eu volto. Eu cato papelão, eu faço o que for, mas eu não volto mais para o crime. Eu saí no domingo, irmão, na segunda-feira eu pedi minha exclusão da facção. Quinta-feira eu ganhei a exclusão. E de lá para cá nunca mais, irmão. Nunca mais. E não volto mais. Amém. Deus é tão bom, tão poderoso, irmão, que a gente às vezes acha que vai conquistar. E uma frase eu escrevi lá dentro da cadeia. Tudo que o diabo dá é do diabo. Tudo que Deus te dá é teu. Às vezes a gente tem bastante dinheiro. Meu, vendi coisa, irmão. Tinha dinheiro. Quando a gente pensava em fechar a mão, o diabo soprando, levava, não sei para onde que ia, para lá, para cá, porque é um dinheiro amaldiçoado. Não é um dinheiro abençoado. O pouquinho que tu tem com Deus, quando tu vai trabalhando, vai conquistando as tuas coisas, aquilo ali parece que flui de um jeito que a gente não sabe de onde está vindo. Mas é tudo provisão de Deus, né? Então eu tive a oportunidade, pela honra e glória de Deus, 25 anos no tráfico, 10 anos numa facção, 9 anos puxando uma cadeia, e Deus olhando, eu adulterando, eu me prostituindo, eu vendendo droga, eu bebendo, ia para o cemitério, saía do cemitério aqui, irmão. Quantas vezes eu cheguei dormindo na esquina, que não conseguia nem ir para casa, tão bêbado, e vergonhando meus pais, a minha mãe. Então, a gente sabe que Deus esperou todo esse tempo e hoje Ele nos resgatou. E o que Ele fez? Eu tive uma visão com Deus, irmão. Há 1 ano, 3 meses atrás, eu e ela estávamos num charco de lodo tão grande, irmão. E Ele falou comigo, Deus falou comigo. O Deus que falou com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, com Josué, é o mesmo Deus de ontem, é hoje e será eternamente. Ele não fala, Ele não faz profecia, Ele faz milagre. Tanto que Ele faz que nós estamos aqui. Nós somos um milagre de Deus. Cada um que está aqui é um milagre de Deus, né? A vontade do inimigo não era nem que eu estar de pé. Fui subir a Serra São Miguel, bati com a minha Paraty, liguei para o Roger.
Quebrei o volante. Olha, o irmão sabe o que é quebrar um volante com o peito? Um volante de um carro. O irmão trabalha no ferro velho. Quebrei o volante com o peito. O motor veio parar em cima do meu peito, aqui, ó. E aquele dia, as mãos de Deus me livrou. Outro dia, eu descendo ali no Paraíso, bati com o retrovisor do meu outro carro, numa carroceria de um caminhão, irmão. Que olha, 5 centímetros para lá, ele ia me esmagar embaixo daquele caminhão. As mãos de Deus me livrou. Amém. Outro dia nós vindo ali, eu ia viajando lá para Otacílio Costa, um rapaz governado a 120, nós também a 120. Eu só desviei, ele passou 5 km para frente e ele se matou. Aquele dia eu vi a mão, não foi eu, sou bom motorista, eu sou taxista, não. A mão de Deus me tirou. Outra vez eu lá no ponto de táxi, parado, esperando a facção contrária, foi um carro com 3 irmãos, todos armados para me privar de bala. E aquele dia Deus desviou aquele carro e não deixou que o inimigo me matasse. Sabe por quê? Aleluia! Porque se ele fez isso comigo, não é para estar me levantando hoje como um covarde. Se ele colocou esse microfone, isso aqui tem peso, irmão. Isso aqui não é que nem no mundo cantando para... Isso aqui tem peso, irmão. Nós temos que fazer a obra com temor, com amor. O irmão sabe, quando eu estava lá em 2021, eu estava de qualquer jeito, porque eu tinha raízes que eu achava que eu não precisava cortar, pecadinhos que eu achava que Deus não ia se desagradar. A obra não é de qualquer jeito, ou tu é ou tu não é, ou sim ou não, em cima do muro é do diabo. Se tu estás em cima do muro, o diabo aceita te compartilhar com Deus, mas Deus não te aceita. E muitas das vezes nós temos chamado um propósito na nossa vida e nós não recebemos esse propósito porque não se posicionamos. Nós temos que se posicionar. A partir do momento que Ele vem nos resgata, nos coloca umas novas vestes, nos purifica da sua misericórdia, nos dá um banho da sua misericórdia e nos coloca na presença dEle, não é para vir brincar. Brincadeira nós fazíamos no mundo, agora é sério, servir a Deus é sério. Então nós temos que saber que nós temos que ter temor disso aqui, ó, voltar. Nós temos que ter temor e tremor das coisas de Deus, porque de qualquer jeito não adianta. O dia que Ele enviar seu filho, nós não sabemos a hora, nem eu nem tu, irmão, mas Ele vai descer no cavalo branco. E muitas das pessoas vão falar: Jesus, eu estou aqui, e Ele vai olhar. Essa é a pior frase que uma pessoa vai escutar na sua vida: se afaste de mim porque eu não te conheço. Se afasta de mim porque eu não te conheço. Enquanto muitas das vezes aquele morador de rua, aquelas pessoas que nós passamos e condenamos, pode subir, porque nós, conhecendo a verdade, não lançamos a sementezinha no coração deles. É para isso que Deus nos levantou, não para ser egoísta. Nós temos que ir para o céu. Cada um de nós aqui quer ir para o céu. Um segundo no inferno, nós vamos se lembrar de todos os pecados que nós vivemos na nossa vida. E um segundo no céu, irmão, nós vamos se esquecer de tudo, porque não haverá mais pranto, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais angústia, não haverá sofrimento, não haverá irmão contra irmão, pai contra pai, filho contra pai, e assim não vai existir lá. Lá é só bênção, lá é só vitória. A gente nem sabe o quão grande, o que Deus está preparando por nós. Glória a Deus. Mas para nós passar pelos portões celestiais e todos juntos cantar no coral, nós temos que negar o mundo. A nossa guerra não é contra o meu irmão, não é contra ti, contra o meu inimigo. Nós temos que orar pelos nossos inimigos. Não paga o mal com mal, nem injúria com injúria. Nós temos que abençoar. Para isso que nós fomos chamados, para abençoar e ser abençoado. Se nós queremos julgar, condenar, essa cadeira que um dia eu botei alguém, quando eu subir, Deus vai me colocar. E da medida que eu medir, Ele vai medir. Porque eu olhei o cisco no olho do meu irmão e não vi a trave do meu. É a palavra que diz, irmão. Nós temos que cada vez mais se buscar. E aqui que está a palavra: existe um tempo sobre todas as coisas, em cima desta terra, embaixo desse céu. Irmã Luciana, depois que eu me rendi agora, que Ele me permitiu ficar mais 2 anos, e ali eu voltei, em 3 anos, eu vi tanta coisa obscura no mundo que Ele me deixou eu ver e contemplar com meus olhos, o mundo espiritual maligno, do que eu não vivi em 25 anos no tráfico. Aquilo ali eu vi uma podridão tão grande, irmão. Quando Deus me tirou, eu estava no buraco, Ele deixou eu ver isso, me contemplar com meus olhos espirituais. Eu no buraco, ao redor tudo negro, e um monte de entidade assim, ó, querendo me levar para dentro daquele buraco, me tragar, me matar. E Ele falou: eu vou te tirar daqui e botar ali. Mas eu falei: Senhor, estás vendo? Falando com Deus, irmão.
Tá vendo o jeito que eu estou? O frangalho que eu sou? Eu estou quebrado. E ele falou, só se posiciona. Que eu vou te restaurar. Eu vou te edificar. E onde tu botar a planta dos teus pés, eu estarei contigo. Existem aflições nesse mundo, meus irmãos. Nesse mundo tereis aflição, é a palavra que diz. Mas ele vai estar contigo. Qual que é a grande diferença? Porque quando nós estávamos no mundo, nós também sofremos aflição, né? Mas a aflição do mundo, irmão, quando nós sofremos, se nós morrer, nós vamos para o inferno. E quando nós estamos com Deus, essas aflições vão vir. Mas se nós morrer, nós vamos ser arrebatados, nós vamos subir porque lá é o nosso lugar. Essa é a grande diferença. Então o que eu quero dizer para o irmão, 25 anos, chamado de lixo da sociedade eu fui. O irmão sabe, os filhos do Maroca são o lixo da sociedade. Esses não tem mais jeito, só a morte. E Jesus viu todo eu fangalho, aquele jogado no chão, ele me pegou, me purificou e me restaurou. Aleluia! E hoje eu estou aqui, um ex-adúltero, um ex-prostituto, um ex-drogado, um ex-alcoólatra, um ex-traficante, levando as boas novas de Deus. E é isso que Deus faz, irmão. O Deus de ontem e hoje vai ser eterno. Pode passar tudo. A minha palavra nunca vai passar. Nunca vai passar. A gente tem que andar na palavra. É isso aqui que edifica. Não é eu, não é o pastor, não é a irmã. É Deus. Nós só somos servos. Se nós virmos falar alguma coisa que afasta uma pessoa, o juiz vai vir atrás de nós. Nós vamos ser cobrados. Maldito é o homem que afasta as minhas ovelhas. Eu mesmo vou buscar e quem afastou será cobrado. Então nós temos que fazer com temor e saber, quando falar alguma coisa, sempre tem direcionamento. E a única coisa que leva o crente a se manter de pé, a única coisa que leva o crente a se manter firme na rocha é a oração. Sem oração nós não chegamos a lugar nenhum. Eu fiz jejum 4 meses e eu falei, meu Deus, Senhor, eu não estou sentindo nada. Aí Deus falou comigo, não adianta tu fazer jejum e não orar. Isso aí é uma dieta. Está fazendo dieta na minha presença. Tens que orar. Quando eu comecei a orar, botei meu joelho no chão. Irmão, o mundo espiritual se movimentou. O Espírito Santo contemplou a minha vida e falou comigo. A gente às vezes abre essa palavra e não tem entendimento nenhum, irmão. Sabe o que é isso? Aí tu ora antes, pede para Deus, Senhor, me dá a direção da palavra, me dá conhecimento. Orando antes. E Ele te abre e contempla com teus olhos espirituais o sobrenatural de Deus na nossa vida. E é assim que é. Tudo tem uma fase. Aí agora eu estou um ano e pouco, e eu falava para Deus, mas meu Deus, hoje é a primeira vez que eu estou falando assim, e eu sei que não é a minha boca, é Deus que está falando, porque eu acredito que o Espírito Santo está comigo. Eu não estou mais no mundo de qualquer jeito, eu estou servindo, eu quero ser servo, eu quero ser fiel. Então, quando nós se prostramos e buscamos, Deus vai agindo. E eu falei para Deus, mas eu quero estar pregando, eu quero estar falando língua, eu quero. E a ansiedade, a angústia, isso aí afasta o propósito de Deus na nossa vida. Ele esperou 25 anos para me tirar, vendo tudo que eu fiz. Ele morreu por mim na cruz. Deus entregou seu único filho por mim e por ti. Ele nos amou de tal maneira que fez isso. E Ele nos amou primeiro. E por quê? Para que hoje nós estamos aqui, não à toa, sentado na cadeira só por sentar, mas para falar da palavra dele, para falar o que Ele fez. Irmã, nunca tenha vergonha de falar de Deus. Aqui é uma casa do Pai. Nós muitas das vezes vamos na casa do Pai e falamos para o nosso irmão o que aconteceu. Por quê? Não temos vergonha. Aí viemos aqui, às vezes temos. Isso aqui é a casa do Pai. Isso aqui é uma família que vai morar no céu. Isso aqui entre nós aqui, nós somos todos irmãos. Aqui nós temos que quebrantar o coração e deixar Deus usar. Deixa Deus usar. Temos que deixar Deus usar. Às vezes nós repreendemos o Espírito Santo dentro de nós. Então nós temos que cada vez mais deixar Deus usar, colocar Deus à frente, que o resto vem naturalmente. Eu glorifico a Deus pela minha vida e por Ele ter me esperado, porque eu não aceitei Jesus. Quem aceitou foi Ele. Depois que Ele me aceitou, eu me posicionei. E aqui estou falando da palavra dEle. Então, nunca é tarde. A árvore cortada pode estar sem nada, só no caule, mas ainda tem raiz. E é que nem o meu irmão falou agora, Pastor Marcos. Quando tu entra na igreja, tu cresce para baixo. Porque se tu quer ser para cima e Deus não aparecer e tu querer aparecer, a soberba vai subir e tu vai cair.
né? Então nós temos que crescer para baixo. Como? A nossa raiz tem que se edificar, a nossa raiz tem que se solidificar no chão. E cada vez mais, a cada um que aqui está, nós temos que orar por quê? Pelos anjos dessa igreja. Dentro dessa casa de oração, primeiramente é Deus, e segundo são os pastores. Eles que são os líderes aqui, eles que estão cuidando do aprisco. Então nós devemos orar uns pelos outros e orar pela liderança, porque eles são muito afetados, atribulados. E só Deus sabe o que Ele fez na vida deles. Eu conheço em 2020, não faz muito tempo, mas eles fazem a obra com amor, com temor. Eles não fazem de qualquer jeito. De qualquer jeito é o inimigo, fazendo dentro da casa deles, dando espaço da casa deles. Agora Deus proporcionou isso. Há um tempo para todas as coisas. Deus vai encher esse lugar. Deus vai cada vez mais tocar, abençoar. Cada vez mais Ele vai restaurar a vida de vocês, como Ele resgatou a minha, resgatou a tua, irmão. Olha a família que Deus te deu. Olha a bênção, olha de onde que Ele nos tirou, irmão. Vivia levando pizza para mim, por droga. E hoje, né? E é verdade. E hoje nós estamos aí, ó, falando do amor de Cristo, do amor de Deus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço grandemente a cada um que quer estar um domingo desse, vocês saírem aqui para ouvir a palavra de Deus. Isso não é um lugar qualquer, vocês vieram no melhor lugar no dia de hoje. Vocês vieram cultuar, vocês não vieram só pedir chá, vocês vieram cultuar, porque Ele é o único digno de louvor, de glória, de adoração. O nosso Deus, nós temos que cultuar, nós viemos cultuar. E quando nós cultuamos, damos o nosso melhor a Deus, Ele vai enchendo o vaso. Porque quando Ele me pegou, eu era um vaso quebrado, um vaso picado. O que Ele fez? Me jogou lá em Jeremias 18, na mão do oleiro. Deus restaurou o vaso. Mas esse vaso restaurado, ele passa por um processo. E hoje Ele me jogou na fornalha. Que hoje eu senti aqui nessa cadeira um sobrenatural de Deus na minha vida. Se concretizando, se firmando. Então eu tenho certeza que Ele me jogou na fornalha, como jogou Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas lá naquela fornalha tinha uma quarta pessoa, que era o anjo. Esse anjo que está com nós. Esse anjo que cuida com nós. E quando nós estamos aqui, ó, tem anjos andando. O Espírito de Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Não existe potência maior. Onisciência, nem a ciência explica Deus. Ninguém explica Deus. E onipresente, como Ele está aqui, Ele está na igreja do lado, Ele está na nossa casa, Ele está em todos os lugares. Onde tiver um ou dois aqui, nós temos uma casa cheia aí, ó. Isso é bênção de Deus, meus irmãos. Isso é bênção de Deus. Vamos honrar esse lugar, vamos honrar os pastores, vamos vir cada vez mais, vamos se ajudar, vamos dar as mãos, porque a seara é grande, mas poucos são os seus feitos. E se nós estamos aqui, nós não estamos por acaso. Ele nos levantou como valente, como os 30 de Davi. Nós temos que ser valente. Covarde nós éramos no mundo, agora nós somos valentes. Vamos se posicionar e vamos adorar cada vez mais esse majestoso, esse Rei da Glória, o grandão da Galileia, porque só Ele que merece o nosso louvor. Não é, ninguém aqui merece aplauso, ninguém merece nada, é só Ele, porque se não fosse por Ele nós não estaríamos aqui. Então eu agradeço a minha oportunidade. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso, porque Ele é terrível. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o teu nome.